Fala, Samurai, beleza? Nessa aula a gente vai falar um pouco mais aqui sobre tipos de shell, ou melhor, os tipos existentes que você tem para interagir aí via linha de comandos, ou seja, via terminal, tá bom? Como tudo no mundo Nix, né? É interessante você já começar a entender essas nomenclaturas. Então aquele asterisco ali significa tudo, né? Unix, Linux, enfim, qualquer coisa que seja Nix aí, a gente tem diversos interpretadores de comandos, ou seja, os shell, tá bom? O interpretador de comando, como a gente já falou, ele recebe os dados do teclado, então você vai enviando, né, os pulsos ali quando você digita da sua tecla, os sinais eletrônicos, e ele captura esse sinal eletrônico, o teclado mostra para você na tela, isso é chamado de eco, tá? Porque se você digitar ele não mostrar o caractere ali, fica difícil de saber o que você está digitando, e ao pressionar o Enter, ele executa. Num formato de leigo, é isso que um shell faz, ou melhor, o interpretador faz, tá bom? E existem vários tipos de interpretadores, eu coloquei aqui numa ordem, podemos dizer assim, mais evolutiva. A gente tem o SH, ou Burn Shell, a gente tem o CSH, o C Shell, o KSH, o Corn Shell, o Bash, Burn Again Shell, o ZSH, Zero Shell, e a gente tem muitos outros aqui que não são tão conhecidos assim, tá bom? E o que difere de um tipo de shell para o outro, beleza? Qual a principal diferença deles? É a forma que ele trata a entrada de dados, saída e tudo mais, tá bom? Então cada um tem uma forma bem particular assim de se trabalhar, beleza? Na verdade, não diria assim particular, diria assim que ele implementa algumas melhorias do que a gente tem ali como padrão, beleza? Porque no final das contas, vamos combinar aqui, um interpretador, ele recebe os seus dados, executa uma aplicação que você digitou, cada aplicação ela tem um nome, beleza? Dentro do sistema, e essa aplicação devolve o resultado para você. Então a forma que eles tratam essa entrada de dados, esse input, né, esse fluxo de dados, é que fazem com que eles sejam, assim, tenham as suas particularidades, beleza? E cada programador ali que não estava, podemos dizer assim, muito contente com aquele shell, resolveu fazer o shell dele. Então é por isso que a gente tem vários, beleza? Então, só para você entender, quando você abre um shell, beleza? Você tem um prompt de comando. Um prompt de comando é caracterizado normalmente por esse símbolo de dólar, beleza? Então esse símbolo de dólar significa assim, olha, estou esperando um comando. Digite qualquer coisa, beleza? E daí, cada comando de shell, ele é formado por uma cadeia de caracteres que ele é chamado de linha de comando. Então, esse comando corresponde a um executável no sistema. Então, assim, o que eu quero dizer é, o interpretador, no caso, o shell, ele não inventa comando, tá? Ele simplesmente recebe o que você digitou no teclado, tenta achar aquele executável dentro do sistema operacional, executa aquela aplicação e retorna o que aquela aplicação trouxe pra gente, beleza? De saída. E eventualmente você vai ver mais pra frente nesse módulo que você pode fazer algumas mágicas, que é concatenar com pipe, fazer, enfim, uma lógica ali com eu, com ou, beleza? Mas não mais do que isso, ok? Então aqui a gente tem um exemplo, eu digitei o comando aqui dentro do diretório var www, eu digitei o comando ls, beleza? E como resposta, ele achou esse comando ls, esse executável aqui é válido dentro do sistema operacional, esse executável ele foi até o kernel, beleza? Recuperou os arquivos que tem aqui dentro do disco, no caso desse servidor aqui, e ele trouxe isso aqui como resposta, beleza? Então o trabalho do interpretador do shell é isso, localizar essa aplicação, executar ela, a aplicação vai fazer o que ela foi, enfim, destinada a fazer, ela vai retornar, ela vai trazer como retorno e vai mostrar, e esse retorno ele é exibido na tela para você, ok? Então, só para a gente poder entender aqui como funciona um processo num formato um pouco mais limpo aqui, a gente tem o que é chamado de stdin, que é a cadeia de entrada, beleza? Aqui a gente tem o in, ele executa esse processo e esse processo ele dá um retorno para a gente, chamado de stdout, beleza? Que é o formato, que é o retorno padrão. Caso esse processo aqui ele tenha algum tipo de erro, ele informa nessa cadeia de caracteres aqui chamada stderro, beleza? Por que a gente chama de cadeia de caracteres? Porque eventualmente, e você vai aprender mais para frente, você pode pegar essa cadeia de caracteres aqui, ou seja, esse fluxo de caracteres e direcionar eventualmente para um arquivo e gravar o que o processo está a saída desse processo no arquivo .txt. O interpretador
de comandos, quando você não diz nada, o formato padrão dele, de stdout ou de stderror, é exibir isso para você na tela, beleza? No seu terminal. Bacana? Então a gente teria aqui esse desenho. Então, em um sistema Linux, o shell padrão, ele é o bash, beleza? O Burn Again Shell. Só que, contudo, o shell padrão, vamos dizer assim, dos programadores, eu coloquei aqui entre aspas, porque a maioria das pessoas que mexem com TI e servidores gostam mais dos shells, é o ZSH. Então, esse tipo de shell, ele tem mais produtividade de terminal, ele completa comandos de uma forma bem interessante, tem vários plugins. Então, na sua máquina de desenvolvedor, na sua máquina de programador, no dia a dia, beleza? A gente sugere que você utilize o ZSH, porque ele é um shell melhor. Veja que ele é um shell até que ele, acredito que historicamente ele veio depois do bash, beleza? Mas se você conectar num servidor puro, podemos dizer assim, um servidor que você acabou de instalar, você vai ter o bash. Cara, em via de regra, você não vai sentir diferença entre os dois, tá? São diferenças sutis, como eu comentei, de plugins, de completar comandos de uma forma melhor. Só que como a sua máquina, poxa, você quer que a sua máquina ela tenha uma produtividade melhor, beleza? Mas as duas diferenças aqui não te limitam a mexer de forma alguma no shell. Se você souber trabalhar com bash ou os comandos ali, você trabalha com bash com ZSH, sem problema nenhum, beleza? Então agora nas próximas aulas a gente vai mostrar para você mais algumas dicas de produtividade que você pode trabalhar, beleza? E a forma de você instalar todas essas coisas aí na sua máquina. Fechou? Até a próxima, então. Um forte abraço.